A Fundação Portuguesa do Pulmão, com a Sociedade Portuguesa de Pneumologia e a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, convidam-no a conhecer o que é a reabilitação respiratória. As doenças respiratórias são uma realidade mais comum do que imagina. Seguidamente às doenças cardiovasculares e ao cancro, as doenças respiratórias são a terceira causa de morte em Portugal. 1 em cada 4 mortes são causadas por doenças respiratórias. Por outro lado, em Portugal, a esperança média de vida aumentou 10 anos desde 1960. Estima-se que em 2050, 1/3 da população tenha mais que 65 anos. Esta longevidade, associada ao consumo de tabaco, tem aumentado as doenças respiratórias nos últimos anos. Mas afinal, em que consistem estas doenças? Existem hoje em dia um conjunto de doenças respiratórias que, quando são crónicas, levam a uma grande incapacidade e perda de qualidade de vida dos nossos doentes. São exemplos a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, a asma, sobretudo a asma grave, a tuberculose. Hoje em dia já existe muito menos tuberculose do que há uns anos atrás, mas ainda persistem sequelas de tuberculose e as sequelas também induzem incapacidade nos nossos doentes. Outras doenças, as fibroses pulmonares, o cancro do pulmão nas suas diferentes fases, doenças do tórax com deformação da caixa torácica, a obesidade, que é hoje uma epidemia a nível mundial. Todas estas doenças levam a uma sobrecarga do ponto de vista respiratório e uma perda de qualidade de vida. A doença pulmonar obstrutiva crónica tem como principal causa o consumo do tabaco. É uma doença respiratória que causa a diminuição do calibre dos brônquios e a destruição do tecido pulmonar, bloqueando o fluxo de ar e tornando a respiração difícil. Quer dizer, há coisas que me custam muito fazer, que eu já não faço mesmo, como aspirar e esses trabalhos de casa mais que eu não consigo fazer mesmo. A maior dificuldade que eu tenho talvez seja para tomar banho e para me vestir. A evolução lenta e progressiva da DPOC leva ao atraso do diagnóstico, muitas vezes só sendo confirmado quando há necessidade de internamentos. Há quem pense que a asma e a DPOC são a mesma coisa, mas há diferenças. Ambas são de origem inflamatória, mas na asma a diminuição do calibre das vias respiratórias varia de dia para dia, enquanto que na DPOC esta diminuição torna-se persistente. A reabilitação respiratória diminui os sintomas dos doentes, melhorando a sua capacidade física. A nossa estratégia principal é a utilização do movimento, desde o ensino de um controle ventilatório, em que se pretende melhorar a capacidade que o doente tem de utilizar a sua respiração de uma forma mais eficaz, e no ganho da tolerância ao esforço, através de um exercício de endurance e mesmo do treino de força. O programa de reabilitação consiste, em primeiro lugar, na avaliação da doença. Quando um doente inicia um programa de reabilitação, deve ser avaliada a sua doença respiratória e a repercussão na sua vida. Na educação, de forma a ensinar aos doentes e seus cuidadores quais os sinais de alarme e as atitudes a tomar. Todo este ensino é feito de forma a capacitar o doente e a família para que eles próprios possam fazer em casa, no seu domicílio. Desta forma, o doente poderá manter uma vida ativa, social, poderá estar com os amigos, com a família, inclusive até alguns poderão trabalhar. Grande parte dos tratamentos respiratórios com medicamentos fazem-se por via inalatória, sendo essencial o bom treino desta técnica. Em casos mais graves, poderá ser necessário o recurso a oxigênio ou mesmo a ventilação domiciliária. As técnicas de fisioterapia respiratória também têm um papel fundamental. O ensino da tosse eficaz, técnicas de drenagem das secreções brônquicas, de controle ventilatório, de expansão pulmonar e treino dos músculos respiratórios são alguns exemplos. O treino com exercício físico focado nas atividades do dia-a-dia traz benefícios para a saúde. As consultas de nutrição são particularmente importantes nos doentes obesos ou muito magros, tal como consultas de psicologia clínica em doentes com sintomas como ansiedade e depressão. Por último, quando necessário, uma intervenção social em doentes cujo déficit económico impede a acessibilidade a um tratamento adequado. Aqui na fisioterapia ensinaram a respirar, porque a gente não sabe respirar. E ensinaram-me a tirar a expectoração, que é importantíssima. Tive um problema pulmonar, portanto um tumor, no qual retirei 2 partes
do pulmão. Entretanto, vim para a reabilitação e tenho-me sentido melhor, tenho-me sentido bem. A terapeuta faz-me, eu digo massagens, portanto, é para ajudar a expandir o pulmão. Com as técnicas de expansão pulmonar, o pulmão readquire volume, recuperando algumas funções perdidas. Tal como a Dona Adelaide, doentes portadores de infecções respiratórias ou que sofram de derrame pleural também podem beneficiar da reabilitação respiratória. Mesmo quando o doente é internado, estas técnicas de reabilitação continuam através da ajuda na limpeza do muco dos brônquios e da promoção da atividade física. Na sociedade atual, as novas tecnologias e a maior tendência para trabalhos sedentários desencorajam a atividade física. O crescimento do sedentarismo contribui para um aumento de doenças tais como o cancro do cólon, da próstata ou da mama, doença coronária, hipertensão arterial, obesidade, diabetes mellitus e osteoporose. Tenho restrições brutais no emprego, tenho que fazer as coisas muito planeadas, com muito tempo para poder fazer todas as coisas que eu tenho programadas. A reabilitação, para mim, foi um círculo vicioso positivo, porque antes da reabilitação só trabalhava e ia para casa. Não me queria cansar, não podia fazer nada, porque já chegava ao trabalho que me cansava. Sou doente asmático, asma grave, encho, peito. Nós, se não fizermos esta medição, não nos apercebemos da crise. Só nos apercebemos quando começamos a ficar com falta de ar. Se o meu valor é 600, abaixo disso alguma coisa não está bem. Com o pico de flow eu consigo perceber isso. Sem pico de flow, sem a medição, não consigo. Eu sou médico, continuo na minha prática clínica e sem ter sintomas fui descobrir uma doença que estava a começar. E dessa maneira fui tratado primorosamente aqui e neste momento considero-me uma pessoa de sucesso por ter conseguido vencer a doença. Os programas com treinos mais intensivos são realizados nos centros de reabilitação. Contudo, o exercício de moderada intensidade pode ser realizado na comunidade ou mesmo no domicílio do doente. A atividade física deve ser praticada com regularidade, de forma a manter os benefícios adquiridos com a reabilitação. Os doentes com menor limitação deverão frequentar ginásios ou atividades como a hidroginástica ou a natação. Os doentes sob oxigenoterapia devem também manter-se fisicamente ativos, através de caminhadas diárias que podem fazer utilizando os dispositivos portáteis de oxigênio. É uma procura, há 40 anos vou fazer ginástica, há uns 30 com a professora Luísa. É preciso ter uma certa carolice para vir para aqui para a ginástica, porque eu ainda trabalho e venho às 6 horas para aqui. É o melhor que se pode fazer, aconselho a toda a gente, mesmo que não tenham asma, venham para a ginástica e dediquem-se e gostem de si. Retarda a morte. Por isso, ande mais a pé ou de bicicleta, suba as escadas, evite os elevadores, passeie o cão ou convide amigos para passear. Procure conselho médico para melhor escolher a atividade física que se adequa à sua situação clínica. A reabilitação respiratória ajuda-o a viver melhor. Dê vida aos seus pulmões. Momentos Vídeo. Produções audiovisuais.